meu nome é Alexandra, eu falo de Canoinhas, de Santa Catarina, e eu fui aprovada na CPA 20. Tá, você participou do gravado ou do ao vivo? Tô ao vivo, ao vivo. Isso. E qual que é a maior vantagem do ao vivo, na sua opinião? Criar o hábito de estudar, a disciplina, porque você cria um compromisso também. Eu estudava vários conteúdos de pessoas diferentes e eu não tinha aquela rotina de começar a estudar tanto tempo, quanto eu iria estudar, e principalmente ali a questão das questões que eu resolvia. Eu estava estudando bem bagunçado, digamos assim. Quando você entra nesse mundo de certificação, você fica bem perdido. Ai, por onde que eu começo? O que que vai cair? O que que não vai cair? E quando você tem alguém que pode te dar uma tutoria, algo mais personalizado, aumenta muito as chances de ter um resultado positivo no final. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ale. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, sim. Legal, vamos lá. Galera, para quem está chegando agora, esse é um bate-papo de aquecimento para a minha jornada CPA 20 ao vivo. A jornada CPA 20 ao vivo são 3 aulas gratuitas para você ser aprovado no CPA 20 com apenas 3 aulas ao vivo por semana. Vou bater um papo aqui com a Ale e ela vai te ajudar a ser aprovado na tua certificação também, com todas as dicas que ela vai dar. Eu começo sempre perguntando qual o seu nome, sua cidade e em qual certificação você foi aprovado. Então, meu nome é Alexandra, eu falo de Canoinhas, de Santa Catarina, e eu fui aprovada na CPA 20. Legal. E qual que é a sensação de passar na CPA 20? Muito gratificante, muito gratificante. A sensação é maravilhosa e paga qualquer esforço. Que legal. A CPA 20 é uma certificação hoje muito buscada. Tenho visto várias pessoas indo atrás dela, até pela quantidade de instituições financeiras que estão dando preferência para quem tem. E quando a gente fala desse processo de aprovação, Lê, eu tenho 2 métodos. Meu método gravado e meu método ao vivo. Ambos funcionam, depende do aluno seguir o método. Você participou de qual método e eram quantas aulas por semana? Eu participei do método online e eram 3 aulas por semana. Tá. Você participou do gravado ou do ao vivo? Tô ao vivo, ao vivo. Isso. E qual que é a maior vantagem do ao vivo, na sua opinião? Criar o hábito de estudar, a disciplina, porque você cria um compromisso também. Legal. E como foi que você me conheceu, Ale? Então, você sempre postava aquelas gravações de questões resolvidas e eu assisti também um teste que foi gratuito pelo YouTube, né? Eu assisti e eu gostei do método, gostei principalmente da disciplina também e como a didática com a qual você explicava. Então, Legal, então chegou pelo Instagram mesmo. sim, pelo Instagram, foi um achado. Que legal. E o que te motivava a tirar a CPA 20 quando você me conheceu? Eu buscava me qualificar e também a minha independência financeira e principalmente ser um destaque no mercado financeiro. Aqui na cidade onde eu moro é uma cidade pequena e poucas pessoas possuem essa certificação de CPA 20. E era um pré-requisito para poder entrar na agência a qual eu estou trabalhando hoje. Legal, muito importante. Até a gente acabou de comentar o quanto as instituições têm dado privilégios, né, e preferência para aquela pessoa que já tem a CPA 20. E quando a gente fala da CPA 20, muita gente está buscando a certificação e às vezes não sabe como estudar. O que você fazia errado antes de participar das 3 aulas gratuitas que você percebeu que estava fazendo errado? Primeiramente, eu estudava vários conteúdos de pessoas diferentes e eu não tinha aquela rotina de começar a estudar tanto tempo, quanto eu iria estudar e principalmente ali a questão das questões que eu resolvia. Eu estava estudando bem bagunçado, digamos assim. E por que você acha que isso acontece? Por que as pessoas estudam errado dessa forma, na sua opinião? Tem várias respostas para essa pergunta. Eu acredito que as pessoas. É difícil você criar um hábito de estudar, porque é um assunto que não é muito prazeroso de estudar. Ele é muito conteúdo. E também porque eu acho que não tem um tutor para te indicar o que fazer e o caminho que é não mais fácil, mas pelo menos uma luz no fim do túnel. Quando você entra nesse mundo de certificação, você fica bem perdido. Ai, por onde que eu começo? O que que vai cair? O que que não vai cair? E quando você tem alguém que pode te dar uma tutoria, algo mais personalizado, aumenta muito as chances de ter um resultado positivo no final.
E isso, para mim, foi fundamental. Muito bom. Você citou um ponto que é o caminho, né? Quando você tem um caminho, um método validado, acaba ficando mais simples de você conseguir. Na internet você consegue várias filosofias de estudo, mas aí se você mistura, acaba obviamente que atrasa o seu tempo ao invés de acelerar. E falando um pouco sobre a tua experiência com a certificação, você já estudava antes sozinha? Você já estudava por outro curso? Só material gratuito? Como que era o seu estudo antes da jornada? Sim, eu estudava por um outro curso que também era pago, um bem conhecido na mídia, porém eu achava que o conteúdo me dispersava muito enquanto eu estava estudando. Eram muitas, como eu posso dizer, macetes para decorar, e isso acabava me confundindo um pouco mais. E as coisas só mudaram e andaram para frente quando eu consegui entender que eu precisava entender a matéria, aprender e não só decorar. Porque chegava lá na hora de fazer um simulado, uma questão, tinha uma palavrinha diferente e já bagunçava toda a minha mente, porque eu havia decorado, não tinha entendido. Perfeito. E o que você aprendeu de certo que te fez ser aprovada na jornada CPA 20 ao vivo? O que foi que você aprendeu e falou, não, esse jeito funciona? Vamos começar novamente ali pela disciplina, né? A questão de você ter os dias que você tem as aulas, então você tem aquele compromisso ali de determinado momento, a tal hora você tem que estudar, e daí depois disso resolver os exercícios, e quando eu resolvi os exercícios, eu assistia todas as explicações, independente se eu acertava ou se eu errava a questão. E isso, lá no final, me ajudou muito, porque eu percebi que eu estava preparada quando eu conseguia explicar a matéria. Eu podia conversar tranquilamente com qualquer colega de trabalho, com qualquer pessoa sobre aquele assunto, porque eu tinha segurança no que eu estava falando. E isso foi aquela cereja do bolo, digamos assim. Legal, então dá para a gente concluir que foi entender a matéria, te fez estudar melhor e estar preparada para a prova. Isso. E o que você acha que te fez entender a matéria melhor lá nas 3 aulas? Como foi participar da jornada CPA 20 ao vivo e da forma que eu me ensino? Como que te ajudou a aprender a matéria, na tua opinião? Eu segui o método. Isso é uma coisa que você fala muito, no segue o método, segue o método. Então, estudava, fazia exercício, revisão ativa. Revisão ativa é uma coisa muito importante, de você separar aquele tempo que você tem, né? Geralmente, eu não me recordo mais, mas era na segunda-feira, né, a revisão ativa, que eu tirava para fazer a revisão ativa e fazia resumo de todas as aulas. E o domingo com descanso, porque querendo ou não, você precisa descansar, dar um tempo para tua mente para você voltar com a tua bateria carregada novamente. Perfeito, é isso aí, seguir o método. E seguindo o método também, a gente conecta isso com a prova. Fala um pouco sobre a prova. Como foi a tua prova e o que você achou da forma como a Ambima coloca as questões e quem for fazer a prova, o que tem que se preocupar? Certo. Primeira coisa, você entendendo a matéria, isso já é uma coisa que dá uma grande aliviada, porque quando você vai fazer a prova, às vezes as questões dos simulados, elas são muito parecidas, mas tem uma palavrinha que muda qualquer coisa que já pode bater o desespero. Mas não, se você entender a matéria, você fica calmo, porque você sabe o conteúdo. Então isso ajuda muito. Na questão da prova, eu acho que um ponto fundamental é você controlar o teu nervosismo, porque isso pode até atrapalhar muito. No meu caso, eu conversei bastante com vários outros alunos também que estavam fazendo essa aula. Alguns faziam as provas antes, né? Outros fizeram depois que mim, mas outros que já não era a primeira vez que estavam fazendo. Então eu trocava bastante essa experiência com eles, assim, de como era na hora da prova. Isso foi bem legal também e me ajudou bastante na hora de chegar lá na prova e fazer. Tanto é que quando eu cheguei a fazer a minha prova, a primeira questão sabia, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e eu falei, meu Deus, eu sei tudo. E foi aí que teve uma taxa de aprovação bem alta, né? Outra coisa, assim, que me ajudou bastante foi eu entender o peso dos módulos. Porque tem módulos que são mais fáceis, tem outros que são mais difíceis e que requer uma atenção especial, uma dedicação um pouco maior, mas às vezes no módulo mais fácil você pode ter uma gordurinha para você perder lá no final.
E isso é uma dica e um macete bem legal também. Muito bom. E, Ale, quando a gente fala sobre a prova, e agora quem vai participar da jornada CPA 20 ao vivo, eu falo que dá para ser aprovado na CPA 20 com apenas 3 aulas ao vivo por semana. Como que isso soou para você no início? Pareceu pouco, muito, impossível, dava? Antes de você entrar para o método, como que você via essa possibilidade? Impossível. Antes de entrar pro método, eu pensava, meu Deus, isso é impossível, não vou conseguir. Eu acompanhava pessoas que estavam há meses estudando para isso e ainda não conseguiam a certificação, né, a aprovação. Então eu pensei, três dias por semana, eu achei no início pouco, mas depois eu vi que não, que nós tínhamos um conteúdo programado, era tanto de matéria por dia, eu já sabia que eu ia estudar por dia. E isso, assim, na questão, como eu falei, da mentoria, de ter alguém indicando o que fazer e tudo mais, me ajudou muito. E, principalmente, minimizou muito o meu esforço. Foi muito mais centrado, digamos assim, aonde eu precisava realmente me dedicar. Legal, eu falo que eu funciono como o personal do aluno, né? Sim. Assim como tem o personal da academia, eu sou o personal do aluno na CPA 20, na certificação. Então eu falo que tem que ser feito e aí vai do aluno, obviamente, seguir com a melhor qualidade. E na jornada CPA 20 ao vivo, que eu vou fazer as 3 aulas nos dias 29, 30 e 31, lá, obviamente, eu vou explicar o método, como que tem que facilitar para você o aprendizado. O que foi que eu falei lá que te convenceu a entrar para a turma do Acelera CPA 20 ao vivo? Que foi a turma de número 10, a sua? Olha, primeiro que aquelas aulas que eu assisti, que foi gratuita, que você forneceu, explicou muito mais coisas que o curso que eu já estava fazendo fazia um mês, né? Então, só aí já foi um ponto, assim, bem positivo que eu pensei, nossa, eu vou fazer esse investimento e com certeza vai me dar retorno. E teve, né? E teve, o que é mais gratificante ainda. Legal, até entrando aí, né, nessa questão do retorno, o que você pode contar que mudou na tua vida depois da CPA 20? Eu consegui o cargo que eu tanto almejava. Eu tive essa notícia na sexta-feira. A minha chefe, né, a gerente de agência, me contou que eu já estava, né, conversando com o pessoal do RH e tudo mais, mas que finalmente deu certo, que eu consegui e que a certificação, né, era o pré-requisito e finalmente deu tudo certo. Então, assim, vale a pena. Não é fácil, a gente, né, tem que falar a verdade, não é fácil. Teve dias assim que as aulas eram bem cansativas, mas vale a pena. E quando eu estava fazendo a prova, eu conseguia lembrar das suas falas. Que louco, né? Eu lembrava, segue o método, não é quando, não é se, é quando, né? Que você sempre falava. E não é sobre decorar, é aprender e interpretar. Eu fico muito feliz porque quando você começa um projeto, é só um sonho, né? Você está fazendo, está plantando algo para talvez escolher. E aí você terminar o método, ser aprovado e mandar que você foi contratada, ainda num cargo tão relevante, né? Você pulou degraus dentro do mercado financeiro, porque você tinha uma posição e depois conseguiu migrar, porque você tinha a diferenciação que as demais pessoas não tinham. E olhando para trás hoje, como você acha que estaria se não tivesse feito o método ao vivo? Eu acredito que eu não teria feito nem a prova ainda. Se você não tivesse cruzado ali no meu Instagram, provavelmente eu nem teria marcado a prova ainda. Porque lá no início da jornada, você passava ali um calendário mais ou menos para marcar a prova, né? E eu acho que esse ponto também é bem importante porque você cria uma disciplina. Eu preciso estudar porque minha prova vai chegar. E não tem como postergar isso, não tem como fugir disso. Perfeito. Eu falo que quando você tem uma data, o seu nível de comprometimento ele aumenta. E na verdade não sou eu que falo, isso são estudos científicos, né? Então o meu método ele é muito baseado em fundamentos científicos. Então você tem que ver a aula, você tem que descansar, você tem que revisar, tem que fazer simulado, tem que separar os seus acertos, erros e chutes, que eu chamo de filtro do erro. E aí agora você está colhendo os frutos disso. E para quem vai participar das 3 aulas, ou para quem está na dúvida se participa ou não, o que você diria para essas pessoas que estão na dúvida entre entrar para a Acelera CPA 20 ao vivo, que já vai para a turma de número 12,
Ou não? Essas pessoas que estão em cima do muro, o que você diria para elas? Não, nem pensem, não tem o que pensar. Entrem. Vale a pena, vale o esforço, vai ter resultado. Tem, né, o personal, você tem o suporte, o conteúdo é muito aderente, é o que realmente está acontecendo, um conteúdo atualizado. Enfim, vai dar certo. Consegue sim. Não, eu desconheço, assim, um outro método tão eficaz quanto foi esse. E apenas uma curiosidade, que isso acontece com muita gente. Às vezes as pessoas chegam me conhecendo e talvez já estudam por outro método, ou talvez elas já tenham gastado com outros cursos. O que te fez querer investir no meu método, mesmo já tendo usado muito recurso financeiro em outros cursos, ou talvez outra preparação? Novamente, a didática com a qual você explica o conteúdo, eu nunca saí de uma aula com dúvida. Você falava, eu entendia. Tanto que eu consigo lembrar até hoje de você explicando as aulas e lembrando, porque realmente eu entendi. E quando eu fiquei em dúvida com outro exercício e tudo mais, eu procurei você, tive suporte, consegui entender, as dúvidas foram sanadas e deu tudo certo. Uma curiosidade que quando eu estava fazendo a prova, eles entregaram uma folha e um lápis, certo? Eu fui anotando as questões que eu tinha certeza e as que eu tinha dúvida, eu fazia um asterisco, porque eu tinha o hábito de estudar fazendo isso, que é o filtro do erro. Legal, e aí você consegue fazer a separação, né, do que você realmente já tem certeza ou daquilo que você precisa olhar com um olhar um pouco mais atento. E quando você não faz isso, você simplesmente passa por todas as questões como se elas fossem iguais, mas não são, né? Sim, e como você dizia, né, elimina as erradas. E você vai conseguir. Então, isso fica na cabeça e não tem como, né, esquecer e chegar lá na hora você realmente sabe e vai resolvendo como se fosse um simulado. Para mim, fazer a prova, eu não fiquei nervosa, era só mais um simulado. A diferença é que eu estava fazendo no computador, né? Que legal. E agora, para finalizar, você já começou? Qual é a sensação de ingressar aí no mercado financeiro com um cargo relevante aí para você? Primeiro que a realização de um sonho, sim, já comecei. Isso foi como eu fiquei muito exposta também, assim, na vitrine, chamou a atenção de muita coisa também, assim, do mercado financeiro. Isso eu achei bem legal também, porque foi um reconhecimento do meu trabalho. Sabe quando você se dedica muito para uma coisa e você finalmente consegue? Essa sensação não tem preço. É a melhor sensação do mundo. E eu já me estipularam metas, já consegui bater essas metas. Então, assim, cada vez mais subindo, subindo, subindo. E agora é rumo ao CEA, né? Com certeza, a gente vai rumo ao CEA, mas celebre muito, comemore muito, porque isso que você falou, eu vivi durante toda a minha vida no mercado financeiro, vivo até hoje. Acho que tudo, não tem nada, não tem preço você colocar um objetivo e concluir aquele objetivo. Por isso que eu falo, tem que começar, tem que continuar e tem que concluir. Poucas pessoas começam, menos ainda continuam e só a minoria termina. Então eu tenho muito orgulho de você, de todos os alunos que seguem o método. Desejo muito sucesso para você e vamos rumo à CEA sim. Vamos sim. Muito obrigada, tá, Douglas? E principalmente pela oportunidade de vir falar aqui, tá? Isso é muito importante para mim também. Uma realização de um sonho. Porque eu imagino, quando eu fui fazer a prova, eu fui pensando, eu vou mandar lá no grupo aquele selinho sopra, fui aprovado. E eu consegui realizar isso. É isso aí, fez o método, seguiu o método, fez o melhor e hoje está aqui. Parabéns, viu? Muito sucesso para você. Para nós. Tchau, tchau. Tchau, valeu.